Amém, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso e tremendo sobre todas as coisas. Gostaria de ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 19. Como o nosso tempo ele é curto, Apocalipse 19, versículo 10. Senhor, nós não nos aproximamos de Ti fiados no que fizemos, nem baseados na nossa justiça, mas nos aproximamos de Ti baseados no que Cristo fez e na justiça de Cristo imputada a cada um de nós. Como é importante, Senhor, no primeiro dia da semana, lembrarmos de que o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados e a oferta toda inclusiva que satisfaz completamente o coração do Pai. Nós descansamos nessa oferta, nos aproximamos através dela e declaramos aquilo que a Sua palavra declara, que o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Por isso estamos aqui debaixo do Seu sangue, da autoridade do Seu nome, pedindo que nas Suas misericórdias o Senhor possa falar ao nosso coração. No nome do Senhor Jesus. Não temos pretensões, não queremos falar aquilo que o Senhor não quer falar, que o Senhor possa nos restringir, mas ao mesmo tempo nos liberar, para que aquilo que está no teu coração possa de alguma maneira tocar o coração de que o Senhor queira tocar nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a sua cobertura, e Senhor, e pedimos que o Senhor nos proteja e nos guarde, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Como falamos na semana passada, e lembrando e acrescentando algumas coisas, nós podemos, ao olhar para esse último livro das Escrituras que fecha o cânon, e perceber que tudo que foi escrito aqui, inspirado e dado, revelado e soprado pelo Espírito Santo a João, é para os dias que nós estamos vivendo. É uma palavra profética que foi dada há quase 2000 anos atrás, que toca a história em muitos sentidos, que toca a igreja em muitos sentidos, que faz, na verdade, uma exposição de como seria a igreja até os últimos dias, e culminamos, podemos assim dizer, com a carta da igreja em Laodiceia, onde o tempo que estamos vivendo é caracterizado por soberba, por orgulho, por altivez. Mas quando nós olhamos novamente para João, que é o último dos apóstolos, mantido soberanamente pelo Senhor, e depois de ele perceber também a degradação da igreja, João ele tem algumas palavras que é análoga àquilo do seu chamamento. Quando João foi chamado para poder cooperar com o interesse do Senhor, para ser discípulo e ser apóstolo do Cordeiro, João estava costurando as redes. E não tem nada nas Escrituras que não esteja, podemos assim dizer, isso aqui foi por acaso, um registro por acaso acerca de tal servo do Senhor, daquilo que ele estava fazendo. Não tem nada disso, não tem acaso nas Escrituras. Tem soberanamente o dedo de Deus escrevendo todas as coisas de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu propósito. Então, quando João foi chamado, ele estava costurando as redes. E o ministério de João, que é o ministério do amor, e ele é conhecido como apóstolo do amor, só o amor tem capaz de costurar as redes e colocar as coisas no seu devido lugar. E aí, quando João vai escrever Apocalipse, e ele escreve 1ª, 2ª e 3ª João, tempos parecidos com aquilo que
nesse tempo que foi escrevido de Apocalipse, João diz assim: o que eu vi, os que meus ouvidos ouviram, e o que eu apalpei com relação ao verbo da vida, isso é que eu vos dou, ou isso que eu vos escrevo. Ou em outras palavras, muitos servos do Senhor do passado, eles têm dito algo que é extremamente verdadeiro: nós não podemos levar ninguém até aonde nós mesmos já fomos, ou aonde nós mesmos já temos aquele patamar de vida espiritual diante do Senhor. Se você é um irmão didático, você não vai levar nenhum irmão a ser místico. E se você é místico, você não vai levar irmãos a ser didático. Mas se você é equilibrado, você é místico e didático, você pode levar os irmãos que estão ouvindo a serem dessa maneira. Mas se você tem uma vida superficial, você não vai levar ninguém a ser maduro. Mas se você tem uma vida madura, você vai levar aqueles que estão ali, seus conservos, os irmãos que estão ali juntos com você, naquela assembleia, no seu convívio, você pode levar aquelas pessoas a serem espirituais. E João está falando aqui que não foi uma coisa que alguém contou para ele. Ele diz: eu vi, eu ouvi, eu apalpei, e eu escrevo essas coisas para que o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, seja completa. A vida de João já era uma vida de plenitude, a vida de João já era uma vida cheia da pessoa do Senhor, um homem maduro e que agora poderia ser usada pelo Espírito Santo para poder remendar as redes. Então, quando ele escreve o livro de Apocalipse, inspirado pelo Senhor, dado pelo Senhor, esse livro profético também tem essa característica de colocar em ordem as coisas, de costurar as coisas como precisam ser costuradas, e já no finalzinho do livro de Apocalipse, o Espírito Santo tem de pensar essa realidade do que está escrito aqui no capítulo 19, versículo 10, dizendo o seguinte: ele se prostrou diante do anjo. Não vou entrar nesse assunto, já falei para os irmãos, ele não deveria ter feito. Nenhum crente se prostra diante de anjo nenhum, seja ele anjo servindo a Deus, muito menos anjo servindo ao inimigo. Nós não fomos feitos para adorar anjos, nós fomos feitos para adorar o Senhor. E os anjos também foram feitos dessa maneira. E a palavra desse anjo aqui é muito interessante: eu sou teu conservo. Adora a quem? A Deus. Mas ele mira a Deus numa pessoa. Quem é que está aqui? Jesus. Ele diz: mantém o testemunho de Jesus. Quando nós olhamos essa palavra no grego, nós vamos perceber o seguinte, que a palavra testemunho ou martúria é testificar acerca de eventos futuros ou um ofício de profetas. Então, o que os servos do Senhor estavam fazendo, ele diz assim: não vês, faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, ou seja, eles mantêm a essência e o espírito da profecia. Toda vez, irmãos, que nós ouvimos algum tipo de profecia, claro que temos que consultar as Escrituras, mas a profecia, de acordo com aquilo que é escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, tem na sua essência, mesmo profética, mesmo falando de coisas futuras, ele vai falar para nós de edificação, vai falar para nós de exortação ou encorajamento, e vai falar para nós de consolo. Então, o que o Espírito Santo novamente está fazendo através de João é: mirem os olhos nessa pessoa, neste homem, que é o homem de fato de acordo com o coração do Senhor. O Espírito Santo não tem outro interesse senão fazer com que os nossos olhos sejam mantidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem interesse que os nossos olhos estejam nos irmãos, não tem interesse que os nossos olhos estejam nos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele não tem interesse de que os irmãos tenham os seus olhos na liderança. Ele não tem o seu interesse nem que você tenha os seus olhos em você. Mas se há um testemunho do Espírito Santo, nesse espírito profético, é que nós precisamos manter os nossos olhos no testemunho de quem? De Jesus. E quando nós olhamos para Paulo, escrevendo lá no livro de Efésios capítulo 1, o próprio Pai, dando também revelação ali pelo Espírito a nosso irmão Paulo,
ele está dizendo para ele o seguinte, que o centro do interesse, do propósito de Deus é uma pessoa, e tudo precisa convergir para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos, avançamos um pouco mais para aquilo que desejo chegar nessa manhã, ainda que de forma rápida, nós vamos perceber, nesse espírito profético, quando a gente olha lá para, por exemplo, Paulo lá em 1 Tessalonicenses, se eu não estou enganado, ele diz o seguinte, vamos dar uma lida rápida, para não perdermos nada, se o Senhor assim permitir. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, ele vai falar daqueles verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os virmos o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma palavra profética. Isso está acontecendo e vai acontecer. Mas veja o cunho da palavra profética. Paulo conclui pelo menos esse pensamento de assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com quê? Com essas palavras. Então, por exemplo, a irmã Antônia, ela partiu para o Senhor. Nós sofremos e alguns continuam ainda sofrendo. Mas a palavra do testemunho de Jesus acerca desse assunto é que é um até breve. E precisamos consolar uns aos outros com o quê? Com essa palavra, uma palavra profética, isso ainda vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos ver o Senhor vindo em glória. Alguns creem que serão arrebatados antes, outros creem que vão passar pela grande tribulação. O que a nossa preocupação tem que estar no centro do nosso coração é o seguinte, nós precisamos estar preparados para isso. Seja antes ou depois, ou como o Senhor resolveu colher nossa irmã Antônia um pouco antes, então nós precisamos estar atentos para aquilo que está acontecendo. E você percebe que o cunho da palavra profética, no que vai acontecer ainda, o Espírito Santo faz questão de pensar e colocar para nós, consolai-vos, consolai-vos. Então o cunho da palavra profética tem esses aspectos de edificação, de exortação e de consolo. Mas nunca, irmãos, em nenhum momento, nós podemos perder dos nossos olhos a bendita pessoa do Senhor. Nós precisamos mirar nele, nós precisamos ver o testemunho do Senhor. E nós percebemos que todas as figuras que tem no Velho Testamento, tudo que está registrado, todas as ofertas, os tipos, a tipologia, tudo tem a ver com uma pessoa. Então nós precisamos nesses dias mirar os nossos olhos em Tobias, ou em John, ou em Aurélio, que quando ora abre os braços, ou precisamos mirar os nossos olhos da irmã Graça, o nome dela já diz tudo, Graça. Em quem precisamos mirar os nossos olhos? Aqui voltamos novamente para o Apocalipse para entrar numa pequena parte do testemunho de Jesus, que talvez possa falar o coração. No domingo passado, apenas testemunhar do que o Senhor deu, não estou falando do que, naquele espírito que falamos, de que precisamos falar do que Deus fez, do que nós fazemos para Deus, mas o que Deus está fazendo conosco, nós precisamos falar. Voltamos aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 19. E confesso que não tinha interesse de partilhar, mas depois que no domingo passado terminei de partilhar, uma irmã em específico mandou
um zap de Deus para mim, alegrando meu coração, e percebi que o Senhor fez alguma coisa. E no semblante de uma irmã em particular, que ela não está aqui na reunião hoje, mas as lágrimas dela foram além daquilo que eu estava... Quer dizer, o Senhor abriu assim tirou um pouquinho da cortina para ver além das lágrimas da irmã. Então vamos continuar, que talvez isso possa ser, de alguma maneira, algo que possa tocar o coração de alguém nessa manhã. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos abrir em Lucas, capítulo 4. Que é um texto bastante conhecido dos irmãos, para que a gente possa mirar os nossos olhos na pessoa do Senhor. Não quero que você mire seus olhos na sua circunstância, mas, como repetindo daquilo que eu falei com os irmãos, o Espírito Santo tem interesse de dar testemunho de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E tudo o que aconteceu com ele, e todas as realidades e todas as palavras estão nas mãos do Espírito Santo. E o Espírito Santo deseja que nós tenhamos uma vida igual à vida do Senhor. Então, muitas coisas que aconteceram na vida do Senhor são coisas que acontecem conosco. Esse é o testemunho de Jesus. Então, quando nós olhamos para a pessoa do Senhor, ninguém mais do que Ele mereceu ser glorificado na terra, mas Ele preferiu nem ser chamado como Deus. Ele nem preferiu, como diz a palavra, ter como usurpação ser comparado a Deus. Mas Ele se humilhou de tal maneira que nós vimos algo que está em Deus, que precisa estar em nós, que se os nossos olhos não forem abertos, nós não vamos perceber. E nós precisamos de ver o que aconteceu com a pessoa do Senhor Jesus, e que também precisa, irmãos, estar pelo menos no nosso coração, e com a ajuda do Senhor, sermos conduzidos pelo Espírito Santo a sermos como Ele é. Já falamos aqui e repetimos que ser espiritual é ser humano. Ser espiritual é ser um humano revestido da vida divina. Ser espiritual é você ter as virtudes de Cristo na sua humanidade. É um entremesclar, eu não gosto nem muito dessa palavra, mas é um mesclar tão orgânico, tão espiritual, tão profundo, que chega um determinado tempo, quando você olha para um sadhu Sundar Singh, você vai dizer, alguns que olharam para ele dizem assim, esse homem é Jesus na terra. Quando alguns irmãos olharam para a irmã Margarete Barber, dizem assim, eu só vejo Cristo na vida dessa irmã. Então o que é que nós precisamos fazer? Quem nós precisamos mirar? Se nós somos, irmãos, na verdade um produto daquilo que está diante dos nossos olhos, então precisamos mirar para a pessoa do Senhor, e nesse pequeno texto aqui, com a ajuda do Senhor, que Ele mesmo possa falar ao coração dos irmãos. E o tempo está acabando. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e lá, um pouco antes, ele havia sido batizado por João Batista, dando testemunho do ministério de João, que era reconhecido também por ele. Ele não precisava de batismo de arrependimento, porque ele não precisava se arrepender de nada. Ele era de fato o homem perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e não havia nele, nem houve nele nenhum dolo, nada que desqualificasse como um Cordeiro perfeito, e que subiu ao matadouro de Deus para providenciar essa eterna redenção. Depois que aconteceu essas coisas, só um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 21, diz assim, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu,
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus, capítulo 4, verso 1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Essa é uma frase bem interessante para os dias que nós estamos vivendo, para a nossa própria vida. Quando algumas vezes a gente conversa com alguns irmãos, eles têm dito o seguinte: eu estou vivendo um deserto, estou vivendo uma situação complicada, eu não sinto o Senhor, eu não tenho percebido o Senhor na minha vida. Mas o fato é que quando nós lembramos da palavra de Deus, o Senhor vai dizer para nós o seguinte: nunca jamais te abandonarei. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer a gente sinta ou a gente não sinta, Ele está conosco e Ele vai estar conosco para todo sempre. Amém? Então Jesus aqui, cheio do Espírito Santo, a palavra cheio aqui denota cheio do interior para fora. Quando nós estudamos as Escrituras com relação a esse assunto, a gente vai perceber que há duas palavras para definir cheio do Espírito Santo nas Escrituras. A palavra plesso, que é ser cheio de fora para dentro, ou seja, ser completado momentaneamente para fazer alguma coisa, mas a palavra pliro significa você ser cheio de dentro para fora. E você tem variações dessa palavra. Se você pegar o Strong, você vai ver que tem variações dessa palavra. Entendeu? Como em outras palavras que nós temos nas Escrituras, que você tem variação, como nós usamos na nossa língua. Se alguém come uma acarajé com pimenta, cheio de vatapá, ele vai dizer assim: que delícia. O outro vai dizer delicioso, gostoso, muito bom. Então você tem sinônimos da mesma coisa. No grego você também tem isso, mas no grego você tem palavras definidas para estabelecer coisas que estão acontecendo ou que irão acontecer. Uma delas é o que está aqui: Jesus cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de dentro para fora, ele era pleno da pessoa do Espírito Santo. Mas nós precisamos lembrar que estamos falando do homem Jesus, mas nunca podemos perder de fato que ele é Deus feito carne, ele é o Verbo que se encarnou, ele é o Deus que se vestiu de humanidade. Ele é o que ele é, Deus, mas no momento da história, ele resolveu nascer de uma mulher, de uma virgem, ser criado por um pai humano, mas o tempo todo dependendo do seu pai divino. O testemunho que nós temos acerca do Senhor em todo o tempo, mesmo naqueles 30 anos de forma oculta, era de uma vida realmente na presença do Senhor. Os interesses dele eram interesses do Pai. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele disse: vocês não sabiam que eu deveria estar o quê? Na casa de meu pai, nos interesses do meu pai? Então ele tinha 12 anos de idade, mas a preocupação de Jesus era os interesses do Pai, não eram os interesses dele. Não era fazer carro de, por exemplo, não tinha rolimã naquele tempo, mas o carro com rodinha para ficar subindo, descendo as ladeiras de Jerusalém, ou correndo com os meninos aqui, ou fazendo uma coisa ou outra. Mas o interesse dele era o interesse do Pai, eram os negócios do Pai. Então essa pessoa que está sendo falada aqui é um homem que nasceu como todos nós, mas nasceu de maneira sobrenatural, por obra e graça do Espírito Santo. Ele tinha um espírito humano, ele tinha uma alma humana, ele tinha um corpo humano. Então, como todos nós temos, o espírito dele não precisava ser regenerado, porque ele não pecou, ele não participou da nossa natureza caída, mas ele participou da natureza humana de acordo com o interesse do Senhor, gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de uma virgem, e nasceu dessa maneira. Então, quando o Espírito Santo está falando para nós aqui de Jesus, cheio do Espírito Santo, é o Jesus de fato o homem, que preferiu soberanamente não usar o seu poder para fazer nada para si mesmo. Você vai ver todos os relatos que nós temos nas Escrituras, nos Evangelhos, tudo o que ele fez foi para os outros, para ele mesmo ele não fez nada. Nem no final da sua vida ele poderia dizer assim: eu sou Deus, já terminei o que eu precisava fazer,
Então o diabo, através daqueles homens, diz assim: desce da cruz, se de fato tu és o Filho de Deus. O que é que ele fez? Não desceu da cruz, porque o propósito de Deus se cumpria nele. E se ele descesse, irmãos, da cruz, nós estávamos estragados. Com relação a ele, não, ele voltaria para a sua vida como Deus. Mas nós, irmãos, estaríamos perdidos. Tudo que Jesus fez tem uma didática específica para cada um de nós. Então, esse Jesus aqui, cheio do Espírito Santo, era um Jesus que tinha espírito, alma e corpo, mas um Jesus que teve a vida divina colocada dentro do seu espírito humano. Ele é cheio do Espírito Santo, porque ele permitiu que a vida divina estivesse dentro do seu interior, por decisão própria. E quando os céus se abriram naquele exato momento ali, depois do seu batismo, ele foi batizado, porque para dar testemunho do ministério de João. Ele não era pecador e nunca foi pecador e não precisava de arrependimento. Mas naquele momento ali, ele estava testificando o ministério de João, ele é necessário, e o ministério de João eu também valido. Foi isso que o Senhor estava fazendo ali. Depois dali, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O deserto, no ministério de João, ou no ministério do Senhor Jesus Cristo, equivale ao deserto que nós estamos passando. A gente não vai ter tempo para poder explanar mais sobre esse assunto, mas podemos dizer o seguinte: quando nós pegamos Deuteronômio capítulo 8, o povo, quando saiu do Egito, ele poderia ter uma jornada de 11 dias, de Horebe até Cádiz Barneia, para entrar em Canaã. Canaã significa a vida abundante em Cristo. Mas o que é que aconteceu? Eles, por causa da dureza do coração deles, e não sabia o que era o coração deles, o Senhor, de forma soberana, fez com que eles ficassem no deserto por 40 anos. E a palavra lá no Deuteronômio capítulo 8 diz: para te provar, para te humilhar, para mostrar o que está no teu coração, para que você soubesse de quê? De que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E estava ali, irmão, em meio de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de feras. Quando a gente lê esse mesmo texto que está aqui em Marcos capítulo 4, ou em Lucas capítulo 4, em Marcos capítulo 1, você vai verificar o seguinte, que lá, nesse deserto, também tinha feras, e tinha serpentes e escorpiões, mas o Espírito Santo levou Jesus para lá, para o deserto. Jesus passou 40 dias, correspondente àqueles 40 anos que o povo passou no deserto. Eles precisavam passar 40 anos lá, mas Jesus passou apenas 40 dias, e 40 dias sendo tentados pelo diabo, o tempo todo. Mas o que o Senhor usou, irmãos, eu acho isso maravilhoso. Jesus é o Logos encarnado, mas para todo Logos precisa de unção, precisa do Espírito Santo. Jesus era o Logos ungido pelo Espírito Santo. E o que é que acontecia? Quando Jesus falava das palavras que ele, na verdade, era a realidade de todas aquelas palavras, algo acontecia de forma poderosa no mundo espiritual. Quando o diabo, vendo aquele quadro, e o diabo sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus, no versículo 2 diz assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, na necessidade do homem Jesus, porque o homem Jesus teve fome, disse então o diabo: se és filho de Deus, manda que essas palavras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a dica nossa para os dias que estamos vivendo? Estamos no deserto? Estamos. Tem serpente e escorpiões? Tem. Falta o pão? Falta. No deserto é muito difícil conseguir pão. Falta água? Falta. Mas precisamos declarar uma palavra que está lá em Apocalipse capítulo 12. Vamos lá rapidamente, meu tempo está indo embora.
Vamos chegar até onde o Senhor queira. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e em meio à face da morte não amaram a sua própria vida. O sangue do Cordeiro está diante de nós, irmãos, o tempo todo. Mas diz assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Quando você junta essas palavras no grego, você tem o seguinte: logos, palavra, e novamente a palavra martúria, que é a palavra para testemunho. Então você tem o seguinte: logos é a palavra proferida, mas aqui especificamente é uma palavra proferida a viva voz. Quando estamos sendo tentados, precisamos falar a viva voz. E martúria, testificar acerca de eventos futuros que podem ser antecipados. Quando nós lemos Hebreus capítulo 6, há alguma frase lá específica extremamente importante para nós. Sabe qual é essa frase? Nós cristãos, nós que estamos aqui, nós podemos provar dos poderes do mundo vindouro. Então, como nós podemos provar dos poderes do mundo vindouro? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, através da sua palavra. Então, o Senhor estava com fome, não estava? Sim ou não? Sim, irmão, estava com fome. Mas o que Jesus diz assim: espera aí, eu vou transformar agora essas pedras em pão. O que é que o Senhor Jesus falou? Ele abriu a sua boca, é a palavra proferida de viva voz, e ele testificou da profecia, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você pode estar com fome, estar com sede, e o diabo vem lhe tentar com a sua necessidade humana, que nem tem muitas vezes, não é nem pão e nem sede. Necessidade humana, irmãos, a sua necessidade humana. Nós precisamos abrir a nossa boca e dizer para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que eu tenho para falar para o inimigo? O Senhor diz assim: em Cristo nós somos mais do que vencedores. E essa não é uma palavra qualquer, essa é uma palavra, irmão, pode testificar no nosso interior como verdade de Deus. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é verdade? Sim. Estamos de pé depois de tantos anos pelo quê? Pelo pão que a gente está comendo e pela água que a gente está bebendo? Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós voltamos aqui, no versículo 4, o Senhor falou essas palavras: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 5 diz: e elevando, isso o diabo, olha o poder que ele tem, ele o elevou num patamar espiritual, porque não tem nenhum monte sobre a face da terra, nem um Everest capaz do Everest você ver todos os reinos do mundo. Se você chegar no pico do Everest, do jeito que nós estamos aqui, vamos virar picolé do Everest. Mas aqui o diabo levou o Senhor, mostrou no momento todos os reis do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Então, quando o diabo ouviu que Jesus testificou que ele era homem, e que não ia viver somente por pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele muda de forma sutil a estratégia. E mudando a estratégia, ele disse: tudo bem, você é homem, né? Então vou lhe tentar como homem. Como somos tentados com o homem? Com poder e autoridade. Dê poder e dê autoridade. Tenha poder e autoridade financeira, política, econômica, ou de influenciar a vida das pessoas. Para aí você vai ver quem você é. Aí eu vou ver quem eu sou. Então o inimigo diz assim: você é homem, né? Então vou lhe tentar da seguinte maneira. E elevando, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Mentiu. E a dou a quem eu quiser. Isso é verdade. Portanto, se prostrando me adorares, tudo será teu. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Muda novamente a estratégia. Você percebe? Mudou novamente a estratégia. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Veja o poder que ele tem. Mostrou todos os reinos do mundo, mas daqui a pouco levou ele para o pináculo do templo. Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ao mesmo tempo que ele testifica para o inimigo aqui e também para nós que ele é homem e que ele não vai viver somente de pão, o inimigo muda a estratégia, agora atinge a alma dele. Todos os reinos do mundo foram entregues para mim. E assim que ele faz conosco, irmãos. Quando ele não consegue de uma maneira, ele vem de outra maneira. Precisamos estar atentos. Não conseguiu dessa maneira, então ele muda a estratégia. E no final, o Senhor diz assim: respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, irmãos, o que vemos aqui nessa esfera da tentação é a vida divina, imortal, o Deus Todo-Poderoso que se encolheu na vida de Jesus, que quando era necessário manifestar o seu poder, manifestava para os outros, mas quando era necessário, irmãos, se ocultar, ele fazia disso o tempo todo. Eu não sei como é que está a sua vida. É como diz uma canção, eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, cabisbaixo e sem direção. Uma música de Abi, isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmãos, o que você está passando de forma soberana está sendo guiada pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. E lá no deserto do Senhor, ele foi tentado mais do que nós podemos imaginar, irmãos. Em todas as tentações que podem vir sobre um ser humano, foi vindo para o Senhor, porque não foram apenas essas tentações aqui foram pinçadas para nós, didaticamente. Mas diz lá que durante 40 dias o Senhor foi tentado. E quando o diabo não conseguiu vencer o Senhor na tentação, o diabo se afastou para tentá-lo em ocasião oportuna, diz o versículo 13 aqui. Assim também, irmãos, acontece com as nossas vidas. E o livro lá de 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer para nós que ninguém é tentado além das suas forças. Mas juntamente com a tentação, o Senhor manda o quê? Uma porta de escape. Sabe qual é a porta de escape de Deus para a nossa vida? Já percebeu aqui? A palavra de Deus. E ela é poderosa para suprir o nosso espírito, nossa alma e revestir o nosso corpo. Então o que nós precisamos, irmãos, estar atento nesses dias são dias realmente como um deserto e não vai melhorar. Essa é a palavra de encorajamento, não vai melhorar. Mas, irmãos, o Senhor também não vai mudar. E o Senhor não muda, Ele continua sendo quem Ele é. Você pode acordar de manhã com o pé torto, todo acabado, todo destruído, mas ainda assim Ele está lá. Ele é o Deus que se fez carne. Ele é poderoso, irmãos, para nos sustentar e nos fortalecer. Independente de qual seja a situação que estejamos vivendo, nós precisamos mirar os nossos olhos no Senhor e na Sua palavra. E confiar que aquele que prometeu concluir a sua boa obra em nós, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Amém? Não posso prosseguir mais, Senhor nos ajude. Senhor, nós colocamos aqui essas palavras diante de Ti, sabendo que Tua palavra não volta vazia, faz o que lhe apraz e prospera naquilo que o Senhor designou. Que o Senhor possa aplicar essas pequenas palavras aqui, Senhor. Pequenas porque o tempo é pequeno, mas elas são tremendas e são muito maior do que nossa mente finita pode entender, Senhor. Mas que o Senhor possa aplicar a Sua palavra ao nosso coração
e nos dá graça, Senhor, e essa porta de escape para as coisas que temos vivido nesses dias. Que o Senhor possa fortalecer o nosso espírito, alma e corpo diante do Senhor. Possa guardar-nos em seu santo nome. O Senhor possa nos fortalecer em nome do Senhor Jesus Cristo e nos dar graça para percebermos o Espírito Santo, nos guiando no meio das circunstâncias que o Senhor tem soberanamente permitido que passemos. Que o Senhor nos dê graça para que possamos ver a Tua bendita pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Somos um.